Falei pra vocês que aquela história de tranquilidade do Bolsonaro depois do depoimento do Mauro Cid era uma grande balela. O Bolsonaro ele tá morrendo de medo com uma delação premiada do Cid. Tanto que ele pediu que o Flávio retirasse a candidatura dele, pelo menos por hora, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Ele tem medo que o Flávio o exponha ainda mais. Ou talvez ele tenha medo que o Flávio tenha outro piripaque e borre as calças como aconteceu em 2016. Esse é um dos motivos, mas eu acho que tem outro motivo aí, porque o PL começou a lançar o nome da Michelle para ser candidata também, e isso poderia deflagrar uma crise dentro da família Bolsonaro. Mais uma, porque a Michelle já tem com o Carlos, piorando ainda mais o ambiente. Você vai colocar nos comentários, Bolsonaro retirou a candidatura do Flávio, temendo uma exposição com Mauro Cid ou para evitar uma crise com Michelle? Flávio tinha alguma chance de ser vitorioso no ano que vem ou ele ia perder pro Dudu Paes? Deixa o seu like se você gosta quando o Bolsonaro fica com medo e se inscreva no canal. A candidatura do Flávio, pessoal, ela já era dada como certa. Porque o Flávio, tudo bem que ele sempre falava que, olha, a minha candidatura vai depender do aval do papai. Se o papai autorizar, eu saio. Se o papai não autorizar, eu não saio. Só que o Flávio, pessoal, ele já estava fazendo articulações. Ele se reuniu com o Paulo Marinho, que é o suplente dele ao Senado, um desafeto convicto, mas eles estavam lá conversando para azeitar essa relação para o Paulo Marinho assumir a cadeira do Flávio, para que ele pudesse disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os aliados já estavam se mobilizando e as articulações já estavam sendo feitas. Então pegou todo mundo desprevenido e foi um banho gelado de água fria nos aliados do Flávio, porque, pô, a gente está articulando e o Bolsonaro vem e pede para que você retire a candidatura, e foi isso que aconteceu. O Bolsonaro ele ficou com medo e pediu para o Flávio retirar a candidatura por conta do Mauro Cid. A situação do Bolsonaro ela tá muito complicada. O Mauro Cid tinha essa expectativa, né, dos aliados do Bolsonaro que o Cid assumisse a responsabilidade, mas ele não assumiu, como vocês viram nesse vídeo, link aqui no card. A situação do Bolsonaro piorou ainda mais por conta do depoimento da esposa do Mauro Cid, porque ela jogou mais ainda pressão em cima do Cid. Ela falou, olha, quem falsificou o meu certificado foi o Mauro Cid, ele que fez tudo. Ou seja, a responsabilidade tá caindo toda em cima do Mauro Cid. Os aliados de Bolsonaro ligam, né, a própria família liga pro advogado do Mauro Cid, o advogado falou o seguinte, olha, eu tô aqui para defender os interesses do meu cliente. Então o Bolsonaro tá tremendo de medo, ele não quer uma delação premiada do Cid, mas ela tá ficando cada vez mais inevitável, ou mais imprevisível, pelo menos. E o Flávio Bolsonaro sair para disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro iria aumentar ainda mais a exposição do Bolsonaro. E é tudo isso que o Bolsonaro não quer. Porém, essa é uma versão. Foi a versão dada pela revista Veja. Eu tenho uma outra versão, ou uma outra hipótese, que é a candidatura da Michelle Bolsonaro. Na semana passada, eu até ia fazer um vídeo, mas acabei não fazendo. O Thales Faria, colunista do UOL, trouxe a informação para nós que o PL tá assim, muito preocupado com a cassação do Bolsonaro, porque vai ser cassado. E o PL não vê nenhum dos filhos do Bolsonaro, nem o Flávio, nem o Carluccio, nem o Bananinha, nem o Jair Renan, em condições de disputar um cargo majoritário, ou seja, um cargo para governador e até presidência da República. Então eles começaram a colocar o nome da Michelle como uma postulante à Prefeitura do Rio de Janeiro, pelo menos para sondar o nome dela nas pesquisas. E a gente sabe que Michelle Bolsonaro só não disputa 2026 se ela não quiser. Ela começou com o papo, se meu coração estiver ardendo para disputar, eu vou disputar 26. Ou um cargo no Legislativo, melhor dizendo. Falou. A Madame Laxco, né, do UOL, falou o seguinte, essa história de arder o coração é um vocabulário religioso evangélico, que é muito utilizado na periferia, mesmo pelas pessoas que não são evangélicas. Ou seja, ela tá passando pela imprensa e discutindo e se comunicando diretamente com a população da periferia. Porque ela já está em campanha para 2026. E o PL está ventilando o nome dela. O Flávio tem ciúmes da Michelle, porque ele está ficando preterido dentro do PL. E aí começa todo o problema, porque o interesse do Flávio e o interesse da Michelle, ou a possibilidade dos dois disputarem o mesmo cargo, levaria a família para uma crise, que já está para acontecer e ela é inevitável. Porque o Carluxo saiu do anonimato, ou saiu do período sabático dele e voltou a comandar as redes sociais do Bolsonaro. A Michelle não gosta do Carlos, eles são desafetos.
e, e gosta menos ainda da forma como o Carluxo lida com as redes sociais do Bolsonaro. Já expliquei essa crise iminente, link aqui no card. Então o Bolsonaro pedir para o Flávio retirar a candidatura pode também ter a ver em uma contenção de crise, porque já vai ter crise de Michele com o Carluxo, agora Michele com o Flávio é crise demais para o Bolsonaro conter. E você sabe que o Bolsonaro precisa do PL para poder arcar com os custos jurídicos. Entre Michele e o Bolsonaro, o PL vai escolher a Michele, óbvio. Ou o Bolsonaro e Michele, o PL vai escolher a Michele. E aí, o que acontece? Sem as garantias financeiras do PL para pagar advogado. O Bolsonaro não tem essa grana, não ganha muito, mas é caro pagar advogado. Pro Flávio é uma situação ruim, porque o Flávio quer se colocar como herdeiro do Bolsonaro. O próprio Valdemar já falou que o Flávio tem até condições de disputar a presidência da República. Eu acho isso uma balela do boy. Não tem descondição nenhuma, mas ele já está até mudando a postura. O Flávio, ele tá adotando um tom bem mais ameno. Falou que a vice dele poderia ser uma mulher do MDB, talvez. Caso ele disputasse. Não está descartado ainda, porque até 2024 nós temos muito tempo até a campanha do ano que vem. E ele quer se testar, porque ele quer ser o herdeiro do Bolsonaro. Só que não disputar 2026, 2024 acaba atrapalhando os planos do Flávio, obviamente. Mas ele vai acabar se colocando à disposição do pai. Ele não vai querer entregar o pai aos leões ou fazer algo que desagrade o papai. Mas claro que isso atrapalha o Flávio politicamente. Dentro do PL, o nome do Flávio nunca foi unanimidade. O PL nunca quis o Flávio. Essa é a verdade. Porque o PL avalia que o Flávio não teria condições de enfrentar o Dudu Paes, o prefeito ostentação, que é o candidato do Lula. O Eduardo Paes, ele é aliado do Lula e seria a segunda derrota direta do Bolsonaro para um aliado do Lula. Porque o Bolsonaro perdeu 22, o Flávio perderia 2024 e pegaria muito mal para os planos do PL. Então não, seria melhor preservar o Flávio. E toda vez surge um nome alternativo, né? Foi o Braga Neto, aí depois teve um outro nome, agora o da Michele, porque o partido não quer o Flávio. E tem um problema interno relacionado a essa candidatura do Flávio por conta do Cláudio Castro. O Cláudio Castro é do PL, governador do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, nós já fiz detalhes para vocês do colapso do bolsonarismo, link aqui no card, e o Cláudio Castro está envolvido nesse colapso do bolsonarismo. Porque o governador tem pretensões de disputar o Senado para 26. Só que para disputar o Senado em 26, ele precisa articular a sua base em cidade-chave em 2024. E algumas dessas cidades, incluindo a capital do Rio de Janeiro, ou seja, a própria cidade do Rio de Janeiro, é uma dessas cidades de interesse do Cláudio Castro. Só que vários desses pontos têm conflitos com as bases do Flávio. Então haveria uma disputa dos dois dentro do próprio PL que prejudicaria o partido. Por isso que há muita discussão e o partido está em ebulição por conta disso tudo. É Flávio contra Michele, que é contra o Cláudio Castro, é Mauro Cid. Então esse é o momento de muita tensão no bolsonarismo. Quem perde é o Flávio e, sinceramente, quem ganha somos todos nós.